Este é o Vale. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas também. Mais um ValeCast Saúde e Bem-Estar. A gente lembra que o ValeCast Saúde e Bem-Estar tem o oferecimento da Unital, a melhor universidade mais próxima de você, e Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Vou começar já com uma pergunta para que todo mundo se interesse pelo assunto. Por que a dor nas costas é tão comum na população brasileira? Eu tenho certeza que você já sentiu dor nas costas ou então conhece alguém que reclama de dor nas costas. Eu trouxe até um dado também interessante para a gente embasar esse nosso bate-papo. Segundo a Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, cerca de 80% da população brasileira já sentiu ou então vai sentir dores nas costas em algum momento da vida. Tá se identificando, né? Pois é, hoje a gente veio falar também de possibilidades de tratamento, de amenizar as dores nas costas e também conhecer alguém que já passou por isso. Por isso, no nosso bate-papo hoje, a Lilian Ferola, que é paciente, inclusive do Carlos, que está aqui conosco também, que é fisioterapeuta, mas ela conviveu aí por décadas com dores nas costas, passou por diferentes tratamentos e recentemente fez uma cirurgia de coluna. Seja bem-vinda, Lilian. Obrigada. Obrigada por aceitar fazer parte desse bate-papo. Daqui a pouquinho vai contar um pouquinho da sua história. Sim. E eu já dei spoiler, o Carlos Henrique Vitor dos Santos, hoje falei o seu nome completo aqui, fisioterapeuta, se formou pela Unital em 2008, é especialista em osteopatia clínica, pós-graduações em fisioterapia esportiva e ortopédica e é proprietário de uma clínica que faz pilates, que é o Espaço Equilíbrio, e também atende bastante gente. Obrigada pela presença, Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ju, muito obrigado pelo convite. Bom, eu vou começar com a sua história, Lilian. Conta pra gente, décadas com dor nas costas, como que foi isso? Na verdade, eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu sinto dores nas costas, né? Eram dores leves e tudo, como todo mundo dizia, são dores refletidas, né? O tempo foi passando, tive um corpo travado aos 13 anos, mesmo assim ninguém soube dizer o que era. Fiz fisioterapia, aquela fisioterapia ainda que esticava a gente na maca, né? Era uma coisa assim, a Câmara dos Horrores na época. E com 40 anos eu descobri através de um médico que eu fui para pedir atestado para fazer atividade física, e lá ele me pediu uma tomografia e verificou-se um escorregamento de vértebra, né? Eu sentia as dores, mas na época ainda as dores não eram um problema assim como hoje, quer dizer, há um tempinho atrás. E com 51 anos eu comecei a fazer pilates para fortalecimento, fiz na Espaço Equilíbrio, estou lá há 12 anos já, e isso fez com que eu suportasse melhor as dores, né? E as dores, elas foram irradiando para a perna, que é quando você não tem muita mais alternativa do que fazer. Todos os paliativos foram feitos, né? E aí eu cheguei em 2023 com o Dr. Rafael, e ele falou que realmente não tinha mais o que fazer. Precisaria realmente da cirurgia. O Dr. Rafael, o ortopedista que tratou o seu caso. Que, na verdade, são dois doutores Rafael. O Rafael aqui de Taubaté, que também é especialista em coluna, e o Rafael Sugino, que foi quem me operou. E aí o Carlos, como sempre me acompanhou esse tempo todo, ele sempre falava assim: tia, vamos aguardar um pouquinho mais, vamos tentar fazer alguma coisa que a gente possa. Até que no começo do ano ele virou e falou assim para mim: tia, eu acho que nós já fizemos tudo que nós podíamos, porque eu queria ter a certeza da necessidade da cirurgia. E como eu confio muito nele, eu falei assim: não, ele já falou, ele chegou junto comigo e falou: é agora, é o momento. Então, no dia 5 de agosto, eu fiz a cirurgia, né? 1 mês e meio, mais ou menos, um pouquinho mais.
E agora estou em recuperação. Só que uma coisa que eu percebi, eu já saí do centro cirúrgico sem as dores que eu sentia antes. Eu tenho novas dores, que são diferentes por causa de tudo que foi feito. Mas as dores que eu sentia antes, eu não tenho mais. E é uma adaptação também, né? Me chamou a atenção a hora que você disse que sente essas dores, né? Ou sentia agora, depois da cirurgia, começa um novo processo, desde os 13 anos. É muito tempo. Eu sei que é uma pergunta indelicada, mas quantos anos você tem? Eu tenho 63 anos, não tenho problema nenhum de falar a idade. Eu também não vejo problema nenhum da gente falar a idade, mas é só pra gente entender há quanto tempo que você sofre com esse processo, com as dores nas costas, né? E até agora quero chamar o Carlos por ser curto também, porque ela começou um tratamento há pouco mais de 10 anos, junto com você, na fisioterapia, no Pilates, até que chegou um momento, com uma junta médica, né, e também com o apoio do fisioterapeuta, que entendeu que era o momento dela fazer a cirurgia. Justamente. E como que foi esse tratamento e como que o Pilates pode ajudar e também a fisioterapia quando a pessoa tem problema de dores nas costas, enfim, precisa passar num médico antes? Conta pra gente, Carlos. Eu acho muito, muito bacana essa pergunta. E eu me sinto muito à vontade de falar da paciente Lilian, né? Eu até nem vou chamá-la de paciente Lilian, sim, de tia Lilian, porque são muitos anos acompanhando, né? Eu tenho um carinho muito grande por ela. E isso se tornou tudo muito mais fácil. A tia Lilian, ela é uma pessoa que, eu falo assim, ela acreditou muito na fisioterapia e no Pilates. Então isso é muito importante quando acontece. Por quê? Muitas pessoas, quando já acontece algum tipo de dor e tudo mais, já optam por fazer a cirurgia. Não estou falando que a cirurgia não é um caminho correto de se fazer. Mas nós temos que tentar de todas as formas para que a gente protele o ato cirúrgico, porque é complicado, toda cirurgia, ela acarreta algum tipo de preocupação e tudo mais. Risco também, Com né? certeza. Então, nós desenvolvemos todo um tipo de trabalho, sendo fundamentado sempre no que tinha em literatura, artigos científicos, tudo isso é muito importante. No caso da Lilian, todo o trabalho ele sempre foi focado para o quê? Fortalecimento da musculatura do core, né, que a gente chama, que são os músculos que compõem a parte do abdômen, região lombar, região glútea, trabalhos de mobilidade específica, fortalecimento de musculatura profunda. Então, tudo isso foi dando uma certa força e condicionamento para que a tia Lilian pudesse, né, seguir por todo esse tempo, mesmo tendo as dores dela. Quando as dores aumentavam muito, nós lançávamos mãos de estratégias de fisioterapia, através de recursos de analgesia, ultrassom, manipulações específicas para a região, né, da lombar. Até que quando foi chegando, mas né, no ano passado a gente conversou, eu falei, tia Lilian, já chegou num ponto que agora a gente não consegue mais entregar, né, algo para a senhora, a qualidade de vida está sendo comprometida. Aí foi onde, né, ela foi no Dr. Rafael, né, nos dois Rafaéis, né, tia? Aí onde foi feito mesmo todo o processo de cirurgia. Então, assim, é muito importante falar isso. Nós fizemos todo um tipo de trabalho, né, prévio à cirurgia. Então, tudo isso facilita muito o processo de recuperação e tudo mais. E igual você perguntou, o Pilates hoje em dia ele é considerado o padrão ouro para poder cuidar das patologias da coluna, seja na coluna lombar, torácica ou cervical. É uma atividade muito completa e global, onde nós conseguimos fortalecer o paciente como um todo. Então ele é de suma importância para todo paciente que apresenta alguma patologia na região da coluna, seja na parte da lombar, torácica, enfim. Agora, de acordo com a OMS, né, aliás, que trouxe esse dado pra gente, eu até comentei aqui no início do programa, 80% da população brasileira já sentiu ou vai sentir dores nas costas. Você, como profissional da saúde, atendendo diversas pessoas, quais as principais causas você observa aí de dores nas costas? No caso da Lilian, foi um problema de saúde que ela já tinha, mas tem outras causas também? Conta pra gente. Sem dúvida, Ju. Existe até um estudo que foi no ano de 2020, que foi levantado, que de 1 a cada 13 pessoas
apresentam dor nas costas, né? Por isso que bate muito nesses números mesmo que a OMS fala, porque é muito assim, quase todo mundo tem ou vai ter dor nas costas. Existem alguns fatores, né, que nós podemos estar linkando. Por exemplo, fatores mecânicos, por exemplo, mecânicos e patológicos, no caso, uma hernia de disco, uma artrose facetária, um estreitamento do canal medular, ou podemos estar falando também de algumas atividades do dia a dia que causam uma maior pressão, como, por exemplo, levantar peso de maneira inadequada, não realizar atividade física, ou realizar atividade física não sendo acompanhada por um educador físico, por um treinador, por um fisioterapeuta, e também, hoje em dia, que é muito importante nós citarmos, os aspectos biopsicossociais. A pessoa não dormir direito, ficar estressada ao longo do dia, não ter uma boa qualidade do sono. Então, todos esses fatores, eles contribuem para que a pessoa não tenha uma qualidade de vida correta, uma qualidade de vida adequada. Sendo assim, toda a parte muscular, ela vai sendo sobrecarregada. E a partir do momento que o músculo, ele está sobrecarregado, ele não vai conseguir mais fazer com que o corpo realize a atividade necessária, e nós vamos ter um escorregamento vertebral, favorecer o surgimento de uma hernia de disco, de uma protusão, de uma artrose, enfim. Então, são vários riscos que acontecem que fazem com que a pessoa desenvolva a famosa dor nas costas. E tem esse item aqui também, né? Sem dúvida. O celular. O celular. Eu não sei, mas eu acredito que isso colabore, porque a gente tende a ficar com a cabeça assim para baixo muito tempo. Até me permita fazer essa colocação, dependendo do lugar onde a gente vai, parece até que é um monte de zumbi olhando aqui. A gente nem olha mais pro lado. E aí, assim, a gente percebe olhando, claro, eu não tenho nenhum tipo de especialização para isso, mas a gente olhando percebe que de fato a cabeça fica muito para baixo e eu não sei se isso de fato acarreta algum problema na coluna. Acarreta sim, Ju, porque, por exemplo, né, nós temos as curvaturas, né, da nossa coluna vertebral, que são normais, só que assim, quando eu estou mexendo no celular, quando eu estou mexendo muito no computador, tablet, o que acontece? Muitas vezes eu adoto algumas posturas que nós chamamos de posturas compensatórias, onde, por exemplo, eu anteriorizo muito a minha cabeça. Então, quando eu anteriorizo muito a minha cabeça, eu jogo uma sobrecarga mecânica muito forte nas vértebras e nos discos intervertebrais da região da cervical. Por mais que a nossa coluna ela seja feita para gerar, no caso a curvatura da cervical, ela seja feita para que você tenha movimento, tudo mais, ela seja uma curvatura forte, se por muito tempo eu fico nessa mesma posição, eu projeto muita força no local. Dependendo da angulação que eu fique para ver o celular, para mexer alguma coisa, eu posso estar colocando mais de 80 quilos em cima. Então isso fica muito mais favorável para o surgimento de uma protusão, de uma herniação. E isso, assim, hoje em dia não existe mais uma postura correta. Entendeu? A postura em si, ela não é o que vai causar o surgimento de alguma patologia, mas ela é um principal fator que, junto com outros, uma inatividade física, falta de força, posturas compensatórias, vão estar ocasionando o surgimento de lesões e tudo mais. Bom, a Lilian passou por um processo aí longo até chegar à cirurgia, como você mesma já colocou. Eu queria que você contasse um pouquinho esse período, né, que você começou o Pilates, a fisioterapia, até o momento em que foi tomada a decisão para você fazer cirurgia. Como que foi para você esse período de tentativas e erros e acertos, e o quanto que isso te ajudou a chegar nesse nível? Então, durante esse período de muitas dores, principalmente depois dos 50 anos, eu tentei fazer todos os tipos de tratamento possível. Então, a maioria deles são com corticoides, que são medicamentos muito fortes. Eu que tenho problema de pressão alta ocular, já é um problema a mais, que acarreta ainda um segundo problema. E tentei fazer todas realmente medicamentosas, tudo que foi possível fazer, né? Mas eu acredito que o que me deixou mais fortalecida foi realmente fazer o Pilates. E eu acredito muito que todo o processo, né? Eu completei 12 anos de clínica, e eu acho que as pessoas deveriam pensar nisso, porque elas têm que ter uma continuidade no
trabalho com o corpo. Um tratamento, Exatamente. né? É um processo. Exatamente. Então, se a pessoa não se cuida desde muito cedo, ela, consequentemente, vai ter uma piora nessas dores, como você mesmo falou. Então, eu acredito que todo esse fortalecimento, ele fez com que a qualidade de vida que eu tive até então, ela fosse muito boa, apesar de todas as dores. Eu aguentava muito bem as dores. E aí, o que aconteceu em 2023, eu comecei a perceber que eu fiquei mais limitada. Então, teve coisas que normalmente eu fazia que eu não conseguia mais fazer com tanta facilidade, como, por exemplo, levantar da cama. Né? Então, tinha todas as dores e tudo, que eu sempre me adaptei, já tinha todo um procedimento que eu fazia ao levantar da cama, mas a partir do momento de eu não conseguir levantar, de eu não conseguir utilizar o banheiro adequadamente, aquilo já começou a dar aquele prejuízo na qualidade de vida. Né? E o ano passado, que eu comecei a viajar um pouquinho, curtir um pouquinho mais por causa da aposentadoria, eu não consegui fazer o que eu mais gostava, que era entrar no mar. Por quê? Porque se eu entrasse no mar e a onda me derrubasse, eu não levantava sozinha. Então, eu não tinha forças para conseguir levantar. Ou o marido tinha que vir ajudar a levantar, ou eu tinha que conseguir voltar até uma certa altura da água para que eu conseguisse levantar. E realmente eu me sentia assim muito frustrada, muito assim, com vergonha de mim mesma. Não era uma preocupação com o que os outros podiam achar ou nada, mas Era não fazer aquilo que te fazia bem, né? Não conseguir realizar uma tarefa simples ou então um simples prazer ali Com por certeza. conta daquela condição. E cada vez mais difícil levantar da cama. Por quê? Porque é quando a gente pode ter um descanso, que é deitado, era onde eu sentia mais dores. Então, a posição de deitado era um martírio para mim, porque para virar de um lado ou do outro era muito complicado. Eu tinha que ajudar, segurando no pijama para poder virar de um lado, para poder virar do outro. Então, realmente era muito complicado. Aí eu falei assim, não, eu quero um basta. E o que mais me chamou a atenção quando eu voltei do centro cirúrgico foi, primeiro, eu queria sentir minhas pernas, que eu queria saber se estava Quantas horas tudo. de cirurgia? 10 horas, mais Foi ou menos. de 8 a 10. É que o Carlos acompanhou a minha cirurgia, né? Foram 10 horas, mas por N fatores. Não foi só porque teve algum problema, ao contrário. A cirurgia foi um sucesso. Mas uma cirurgia demorada mesmo. Exatamente. Precisa de alguns equipamentos que, na hora, às vezes demoram mais para algum ajuste, alguma coisa, né? Só que quem está lá fora esperando a gente, sem notícias nenhuma, é complicado. Mas eu voltei para o quarto, a primeira coisa que eu foi sentir os meus pés, né? Sentir a minha perna se mexendo e não sentir mais dor. Então, apesar de estar deitada... Aí são outras dores, as dores do pós-operatório, da recuperação, que aliás, como que está acontecendo essa recuperação? Olha, tá, eu acho que sim, maravilhosa. Né? No dia seguinte, eu já estava em pé, andando pelo corredor do hospital, que era um dos objetivos do médico, né? E desde então, lógico, tem que tomar muitos cuidados, porque teve que fazer cortes, enxertos, então, colocar parafusos, hastes, etc. e tal. Então, é um cuidado muito grande, porém, com a ajuda do Carlos, agora a recuperação ela está acontecendo com mais tranquilidade, porque eu penso assim, eu tenho do meu lado e eu tive ao meu lado uma pessoa que eu confio dentro do centro cirúrgico. Isso é importante, né? Eu até vou aproveitar aqui que o Carlos esteve presente nesse momento, já te atendia antes e até a importância dessa continuidade de um trabalho, né? Perguntar para ele a diferença do tratamento, né, que você aplica na Lilian no antes
da operação e no pós-operatório. Tem Joia. diferença no tratamento? Como é que é? Tem, Ju, tem sim. Eu até acho bacana o que a tia Lilian, né, a paciente Lilian, ela comentou. Eu acho de suma importância quando o paciente, ele já tem um fisioterapeuta, né, que acompanha, porque eu acho que é muito importante você ter esse diálogo entre fisioterapeuta e paciente, você entender o que está acontecendo com ele. E quando ele vai realizar algum tipo de procedimento cirúrgico, é muito importante que o fisioterapeuta ele esteja acompanhando o seu paciente. Então, quando isso pode acontecer, é de suma importância. Por quê? A cirurgia da Lilian, ela foi feita em São Paulo, no Albert Einstein. Então, assim, uma cirurgia que ela requer vários cuidados, né? Porque nós estamos falando da coluna, falando da região da lombar. Então, assim, uma cirurgia muito cheia de detalhes, muito minuciosa, onde nós tivemos o auxílio da parte de robô, a parte robótica em cima, justamente para poder minimizar qualquer tipo de problema que pudesse acontecer na cirurgia. E, logicamente, a calibração de um robô, tudo mais, isso requer tempo, isso demora, entendeu? E igual a Lilian, ela comenta, né? Com relação a dores novas. Foi perceptível que no ato cirúrgico mesmo, no momento, quando já foi fixado a vértebra onde ela tinha o escorregamento, o potencial, falando assim, né? Tentando deixar mais claro, o potencial elétrico que tinha que ter, foi restabelecido na hora. Então, assim, a cirurgia de fato foi um sucesso mesmo. A equipe do Dr. Rafael Sugino, que fez todo esse trabalho, é uma equipe sensacional, foi maravilhosa tudo. E isso é muito importante, porque quando eu estava presente na cirurgia, nós vimos tudo que foi feito. Do jeito que foi fixado o parafuso, do jeito que foram realizadas as incisões, o que aconteceu na cirurgia. Então, tudo assim, quando você tem a equipe multidisciplinar conversando, falando junto, isso é muito importante para a recuperação do paciente. Então, por exemplo, quando a Lilian, ela ficou em São Paulo, ela já realizou alguns processos de fisioterapia lá, mas ela veio para Taubaté, nós já iniciamos a fisioterapia no mesmo dia. E foi muito, eu posso dizer para você, tranquilo, porque eu sabia o que foi feito. Conversava com o médico, olha, vamos abordar dessa forma, vamos fazer assim, porque existem os protocolos, né, onde que nós seguimos em todo tipo de reabilitação. Então você pega o protocolo, você sabe o que vai fazer, mas você viu o que foi feito, você conversa com o médico também, falando, olha, segundo o protocolo, vamos seguir dessa forma, tudo bem para você, tudo certo? Então isso é muito importante. Então no caso, hoje em dia, na cirurgia da Lilian, a reabilitação dela, nós estamos seguindo, né, todas as fases, né, que tem a fase da consolidação, da cicatrização, estamos focados bastante nessa parte de não ter aderência das cicatrizes, restabelecer a mobilidade que nós temos que ter na região das vértebras ali, porque logicamente, quando você fixa através de placas, pinos e parafusos, as vértebras elas ficam um pouco mais rígidas. Então, através da fisioterapia, nós fazemos técnicas para poder restabelecer um pouco mais esses micromovimentos. Fazemos a parte que a gente chama de soltar pontos gatilho, porque é normal depois da cirurgia, região de glúteo, região ali de posterior de coxa, apresentar uma contratura muscular. Então, nós estamos mais, hoje em dia, focando em toda essa parte de fortalecimento mais específico da região, esse treino de mobilidade. Então, mediante tudo o que foi feito, a recuperação da paciente está sendo maravilhosa, porque eu falo muito assim, a tia Lília, ela é um ponto fora da curva. Ela é uma pessoa que ela acreditou muito na fisioterapia, ela acreditou em todo esse processo, então tudo isso facilita demais todo o acompanhamento com ela, e ela é uma pessoa que ela conhece muito bem o corpo dela, e isso auxilia muito. Ela chega muitas vezes com dados e informações que nos auxiliam para que a gente possa, hoje eu não vou realizar tal manobra porque ela já me relatou isso. Então é de suma importância. Ela me traz todo dia, ela me entrega informações que são de muita importância para que a gente consiga conduzir o tratamento da melhor forma. Olhando aqui o seu currículo, Carlos, dá para perceber que você tem diversos pacientes aí pelas suas especialidades, Sim. né? Desde atletas até pessoas em recuperação.
E eu imagino que nem todos os pacientes sejam como a Lilian. Sim. E aí que fica a minha dúvida e até uma orientação também. Aquelas pessoas que chegam precisando de tratamento, com algum tipo de dor nas costas e ainda não procuram um médico. Uhum. Qual que é a sua orientação do momento em que o paciente precisa procurar um médico, até para iniciar de forma correta a fisioterapia? Eu queria que você desse essa orientação também como um Joia. profissional da saúde. É muito importante isso, né? Porque, por exemplo, o paciente ele pode procurar o fisioterapeuta sem procurar o médico antes. Não tem nenhum tipo de problema disso. A condução da fisioterapia, né? Quem realiza é a parte do fisioterapeuta mesmo. Mas, de novo, é de suma importância que nós tenhamos essa equipe multidisciplinar falando a mesma língua, todos conversando da mesma forma. Então, sempre que eu oriento para as pessoas é assim: surgiu alguma dor, você não está confortável, procure o seu médico ou procure o fisioterapeuta para que a gente possa traçar objetivos e as condutas necessárias e adequadas para a resolução da sua patologia. O que eu sempre comento, a fisioterapia, ela não é mágica. A pessoa, ela precisa estar disposta a realizar um atendimento e um tratamento. O tratamento ele tem que ter começo, meio e fim. E muitas vezes ele não é em 1 mês, 2 meses, porque o corpo humano ele possui um tempo de cicatrização, um tempo para a sua reabilitação. Hoje em dia, trazendo um pouco mais assim para a parte esportiva, se você pega um jogador de futebol, a reabilitação de um ligamento cruzado anterior, nós estamos falando de 9 meses. De 6 a 9 meses. Então eu vou fazer até uma brincadeira aqui, você concorda que de 6 a 9 meses são muito mais do que 10 sessões. Então isso é o que a gente sempre fala para as pessoas: olha, infelizmente nós não podemos traçar, são 10 sessões, 15 sessões, 20 sessões. O corpo humano fala, o seu corpo fala, e você tem que respeitar esse processo, porque é um processo. Eu não consigo acelerar um processo de cicatrização. Por exemplo, a paciente Lilian, a tia Lilian, ela tem todo o processo de cicatrização dela. Por mais que nós utilizamos laser, ultrassom, para que a gente auxilie no processo de cicatrização, existe um tempo determinado, um tempo X, que o corpo humano leva para que seja feito isso. Então nós temos que respeitar. O mais importante do paciente, da população em si, entender que o tratamento muitas vezes ele é um pouco demorado. Não porque o fisioterapeuta ou porque o outro profissional está querendo aumentar o tratamento, mas porque é necessário, entendeu? Por exemplo, que você consiga realizar um fortalecimento adequado requer tempo. Então o mais importante é isso, é o paciente entender e confiar no processo, confiar no profissional, desde que nós consigamos entregar para o paciente a melhora da sua patologia. Por exemplo, não estou dizendo aqui que a pessoa tem que ficar 5, 6 meses sentindo dor, não apresentar melhora. Então sempre é importante que o paciente converse também com o profissional que está à frente do seu atendimento. Olha, eu ainda sinto dor, ainda não é dessa forma, porque o atendimento muitas vezes pode ser adequado, muitas vezes ser traçada outras técnicas. Então por isso é muito importante também a relação de terapeuta e paciente. E hoje também, eu acredito que tenham muitos recursos para que a pessoa consiga tratar isso antes de virar algo grave, né? Sim. Se não for já uma doença que acompanha essa pessoa. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas possibilidades, como por exemplo, Pilates, que você já mencionou, mas acredito também que o funcional possa ajudar. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas alternativas que existem hoje para quando a pessoa perceba ali que tem um desconforto, para procurar, enfim, que momento também que ela procura esses recursos. Sim, nós sempre falamos que o movimento cura. Então, o realizar uma atividade física, desde que ela seja supervisionada, é de suma importância. Você conseguir fortalecer o músculo, deixar ele mais flexível, alongado, isso vai retardar o surgimento de patologias, de dores específicas. Então, hoje em dia, uma pessoa que ela tem algum problema na região da lombar, algum problema de coluna, o Pilates, igual eu falei, ele é o tratamento ouro para que você possa realizar o atendimento. Por quê? Eu vou estar realizando o fortalecimento da musculatura
musculatura do abdômen, região da lombar, região glútea. O treinamento funcional também, ele é muito importante, porque você vai conseguir realizar um trabalho mais de força mesmo com o paciente. A musculação é muito importante, trabalho de yoga, enfim. A atividade física, ela é muito importante. O que eu sempre ressalvo é a qualidade do profissional que está à frente do seu atendimento e do seu tipo de treinamento. E, de novo, sempre tendo essa relação terapeuta e paciente. Você conversando com o seu fisioterapeuta, com o seu educador físico, o que está acontecendo com você, se você está com dor, se você não está. E eu acho muito importante você sempre adequar o tratamento, seja através do Pilates, através do treinamento funcional, para as necessidades do paciente. Por exemplo, vou pegar um atleta que ele corre. Então, o treino dele tem que ser focado para o atletismo. No caso, a tia Lilian, quando ela ainda estava lecionando, trabalhando na Secretaria da Educação, nós precisamos fazer um trabalho com ela relacionado, por exemplo, um trabalho de, muitas vezes, sentar e levantar, quando vai ter que ir na lousa, né, no quadro negro, para escrever alguma coisa. Então, enfim, é muito importante que você tenha essa especificidade do seu atendimento. O tratamento ele tem que ser voltado para alguma necessidade do paciente, seja o Pilates, o treinamento funcional. Então, a chave é essa, você ter essa especificidade do seu atendimento. Bom, a gente já falou desses tratamentos das pessoas que necessitam, né, de procurar naquele momento algo específico para ajudar, né, no bem-estar, inclusive, mas eu acredito que tenha um outro fator também, e por isso que eu quero te ouvir, Lilian, que é em relação à idade. Por quê? Você comentou aqui, até no início do nosso bate-papo, que começou as dores lá atrás, fez uma série de trabalhos, né, para poder melhorar, mas quando se aproximou dos 60 anos, lá em 2023, aí sim as dores pioraram. Você acredita também, aí depois eu quero até ouvir o Carlos, mas primeiro quero escutar o relato da Lilian em relação à idade, a perda de musculatura, você sentiu isso? Na verdade, eu procuro ter uma cabeça bem trabalhada no sentido de não deixar o corpo parar, porque realmente, se a gente deixar, o corpo para, né? Então, você está sentindo uma dor, você encontra uma posição que você se sinta bem, você quer ficar daquele jeito para não voltar a sentir dor. Não. Né? Eu sempre falei... Você provoca o corpo. Com o Carlos. Quando eu sentia muitas dores, eu já mandava mensagem para ele para saber o que eu já ia fazer, ele já se preparava para alguma coisa. Por quê? Porque as dores eram muito fortes. Quando eu falo assim, a gente entra nos 60 anos e muitas vezes a gente fala assim, nossa... né? Já estou indo para a reta final da vida. E não é isso. Inclusive, a minha cirurgia, ela foi feita nesse momento porque eu sei que eu tenho muito ainda o que fazer. Eu quero muito aproveitar a minha vida, eu tenho um casamento longo, né? E vai ser mais longo ainda. Amém. E a gente quer viver bem os dois. Então, porque agora o filho está grande, está casado, etc. e tal, e agora é um momento da gente curtir tudo aquilo que a gente não pôde, por causa de serviço, né? Vai para São Paulo trabalhar na secretaria, volta para Taubaté para trabalhar na diretoria, vai para uma escola, vai para outra. A vida era muito corrida. Né? Então, por mais que a gente tentasse fazer alguma coisa, a gente não conseguia. O corpo ótimo naquela época era maravilhoso, coisa que ele não é hoje. Mas a gente pode muito. A primeira coisa que eu falei, eu quero voltar a dançar, eu amo dança, sabe? Eu já falei para o Carlos, eu quero fazer coisas diferentes. Eu via o pessoal no Pilates. Conta pra gente o que você não conseguiu realizar ainda por conta desse problema nas costas, que você tá doidinha para fazer depois da recuperação. Conta pra gente, agora eu fico curiosa. A primeira coisa que eu quero é pro mar. Tá? Eu sou daquela que parece uma criança brincando, né? Pegando onda, pulando por cima delas. É uma coisa que a vida inteira eu fiz e sempre gostei. E nunca me preocupei se tinha alguém olhando, se não tinha, porque para mim eu falo que a hora que eu consegui entrar no mar de novo,
e fazer tudo que eu fazia, porque eu sei que eu ainda posso fazer tudo que eu fazia antes. Lógico, tem umas pequenas limitações, etc., no sentido de idade mesmo, mas nada que vá me impedir de fazer tudo aquilo. E a segunda coisa é fazer dança novamente. Porque eu já fiz pilates, eu já fiz dança de salão, eu já fiz muita coisa e não estava conseguindo mais dançar, porque você precisa mexer muito o quadril para dançar, né? E aí, não dava, porque era muito doído, mas eu vou voltar a fazer tudo isso. A recuperação dela está acontecendo, mais ou menos quanto tempo que ela já vai estar mais plena, já voltando dessa recuperação, Carlos? Joia, tudo indica que a tia Lilian, mais relacionada para o final do ano, começo de janeiro, já vai estar conseguindo fazer todo esse tipo de atividade que ela quer já. Qual o nome do marido? Gilberto. Gilberto, por favor, Gilberto, uma viagem pra praia, aquela vendo? viagem inesquecível. Uma no viagem início pra do praia ano. dançando ainda, você viu, Dançando, né? Com pois certeza. para poder Aí vai comemorar ser esse o momento auge. maravilhoso. Aliás, abrindo uma nova etapa da sua vida, né? Com certeza. De muitos anos Com ainda, certeza. aproveitando, porque depois de tanto trabalhar, tem que aproveitar e aproveitar com qualidade, né? Que é o que você disse. Aliás, eu acho que quem está nos ouvindo também está se inspirando na história da Lilian, justamente por não deixar um problema de saúde atrapalhar a vida e procurar alternativas para que a vida seja melhor, né? E eu, por isso, quero também pegar aqui do Carlos essa fala de em que momento que a pessoa precisa se preocupar em fortalecer. Porque a gente sabe que a partir de uma certa idade, a musculatura vai indo embora. Não sei nem se eu estou usando o termo correto, mas para que todo mundo entenda, a partir de qual idade que é fundamental esse trabalho, Carlos? Ju, eu vou deixar mais amplo a minha resposta. Eu creio que, assim, cada pessoa, ela age de uma forma diferente. Então, você já vai percebendo no seu corpo quando você necessita procurar fortalecer, fazer algo mais. Eu poderia falar pra você, Ju, a partir dos 40 anos já é de suma importância estar fazendo alguma coisa. Mas a gente pode ter alguém que esteja ouvindo a gente, mas então com 40, beleza, tô daí que eu vou começar a procurar. Mas a pessoa com 20, com 22, ela já pode estar apresentando alguma dor, algum desconforto, então enfim. Eu deixo o alerta aqui. A partir do momento que você perceba, antes eu conseguia amarrar o meu sapato, o meu tênis mais fácil, agora não consigo mais. Antes eu conseguia sair da minha casa e ir até o mercado tranquilo, mas agora meu joelho já dói. Antes eu conseguia nadar melhor, agora não consigo mais. Então tudo isso já são indícios de que você precisa de um fortalecimento adequado, que você precisa procurar um médico, procurar um fisioterapeuta, para que a gente consiga desenvolver um trabalho de qualidade com a pessoa. Porque cada corpo, cada indivíduo, ele vai responder de alguma forma. E como eu já disse, o corpo humano fala, ele dá sinais para você de que algo não está certo, que algo não está legal. É que muitas vezes nós não queremos ouvir o sinal que o corpo está dando pra gente. E vou levando. Seja por um trabalho em excesso, ou porque eu não quero fazer, e eu vou negligenciando esses sinais. Então, isso que eu falo assim, que é o mais complicado. Sempre é importante que você esteja atento aos sinais que o seu corpo está dando para você, para que você possa fortalecer, realizar uma atividade física, porque o importante também é esse, você encontrar uma atividade física que você goste, porque isso é importante. E, de novo, cabe ao profissional que está à frente do seu atendimento ou do seu tratamento, fazer com que você sinta à vontade durante a atividade física. E quem tá ouvindo a gente já passou dos 50, 60, já é tarde ou dá tempo ainda, Carlos? Sempre dá tempo, Ju, sempre dá tempo. Eu digo para você que na nossa clínica nós temos pacientes de 80 anos, 88, realizando atividades físicas, realizando pilates, o atendimento funcional da melhor forma possível. Então, não existe um tempo para começar ou para terminar algo. Se você sentiu necessidade, se você quer começar a fazer, o momento é agora. Então, comece, procure um profissional de qualidade, uma equipe bacana para te acompanhar e inicie o quanto antes a atividade, que eu tenho certeza que as pessoas vão colher os melhores frutos o mais rápido possível. Não tem dor nas costas que pare alguém. Tô Com certa ou tô errada, certeza, Lilian? com certeza. Eu penso assim,
A gente vai sentindo, a gente vai sendo teimoso, mas é um teimoso fazendo algo específico para o seu problema. Porque, assim, eu falo assim, quando eu descobri, são 23 anos atrás, a medicina ela não estava tão avançada quanto ela está hoje. Né? Eu acho que, de certa forma, eu também pensei nisso. Né? Vamos esperar mais um pouco, vamos ver até onde o corpo vai, porque o primeiro médico que me deu esse diagnóstico, ele já não está mais entre nós, ele virou para mim e ele falou assim, Lilian, em algum momento você vai ter que fazer a cirurgia. Eu falei assim, doutor, se eu tiver numa cadeira de roda e puder levantar, talvez eu pense na cirurgia. Só que o tempo foi passando e aquilo que ele me dizia, eu chegava cada vez mais à conclusão realmente da necessidade. E talvez a minha teimosia em demorar para fazer e acreditar na atividade física, na fisioterapia e nos médicos que me acompanharam durante esses anos todos, fez com que eu chegasse a esse período e falasse, não, 2025 é um ano meu, é o ano que eu vou cuidar É o ano da virada. É o ano que eu vou fazer tudo diferente. Né? E recentemente estive com o doutor Rafael Sugino e perguntei para ele se eu já podia fazer uma caminhada e tudo. Aí ele só fala assim para mim, lembra que eu falei para você que com você nós vamos mais devagar? Aí é a hora que você lembra da idade que você tem. Né? Que seu corpo já não reage como um corpo de 40 anos. Então, tudo é mais lento. Né? E o que eu acho interessante, eu falo assim, eu perguntei para o Carlos essa semana, quando que eu vou poder dobrar o meu corpo? Porque eu ainda não dobro o meu corpo, eu não trago ele para frente, para trás, para um lado, para o outro, eu ainda não faço isso. E uma coisa que eu acho muito bacana dos profissionais que trabalham com a gente, a resposta dele foi, o médico é quem vai orientar você melhor disso. Porque isso, para mim, é importante. Né? Ele poderia simplesmente me dar um período qualquer, não. Isso compete ao médico. Né? Te dá uma resposta como essa. Né? Porque é ele que sabe, é ele que está olhando seus exames e sabe exatamente como o seu organismo está. Que nem recentemente eu falei, ainda não foi consolidado totalmente a parte do enxerto. Então, enquanto isso não estiver consolidado, ele quer eu mais quieta. É difícil, sabe, Ju? Mas eu tento dobrar, eu não dobro. Mas o que andar é possível, dentro de casa, né? Fazer alguma coisa sem esforço, etc. e tal, a gente sempre faz, mas eu sou muito regrada, então eu realmente faço o que o médico pede. Nada assim que pudesse levar uma bronca, por exemplo, do médico. E isso é importante, nem do fisioterapeuta. Né? Respeitar os processos, né? Ele que está comigo semanalmente, né? O médico não. E uma coisa que eu achei interessante no que você falou, dos remédios, das dores, eu tive todo o acompanhamento do médico no sentido das dores, porque as dores da região da cirurgia, né? Você corta um osso, você faz um enxerto, você coloca placas e parafusos, né? Então, tem 3 cortes diferentes em você. Você vai sentir dor. E quem vai poder te ajudar com tudo isso é o médico. Então, você saber que mesmo estando distante, ele está dando todo esse suporte, porque o de perto eu tenho, do meu lado. Então, isso para mim é o que faz toda a diferença. Maravilhoso.
esse relato. Obrigada por ter dado aí contado um pouquinho da sua história pra gente, de tudo que você viveu com as dores nas costas, né, que é mais comum do que a gente imagina, mas a gente ouvir uma pessoa que passou por isso, que teve um problema, passou por uma cirurgia, faz toda a diferença. E depois eu quero saber como foi esse passeio pra praia, tá? Ah, tá bom. Porque o Gilberto já está intimado a te levar pra praia. Quero ver as fotos depois. Com certeza. Conta eu pra mando gente, pra viu? você. Foi uma delícia, passou super rápido. Eu queria agradecê-los pela presença e quero perguntar para o Carlos, quem quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, como é que faz, Carlos? Como que te acha? Até as informações também da sua clínica, conta pra gente. Joia, primeiramente, mais uma vez, eu agradeço pelo convite. Eu acho muito importante esse tipo de bate-papo, essa conversa, para as pessoas entenderem que tem solução. Todo problema tem solução. E, de novo, igual a tia Lília mesmo falou, é muito legal isso, você ter essa interação terapeuta-paciente. Isso é algo muito bacana e facilita muito mais fluido o atendimento. Para quem quiser conhecer, né, o meu trabalho, sou proprietário da clínica em Taubaté, o Espaço Equilíbrio. Só procurar nas redes sociais, @Espaço Equilíbrio, LY, né, o nosso equilíbrio. Então, pode procurar lá, quem quiser perguntar alguma coisa. Tem bastante informação também, bastante né? informação. Quem quer tirar informações ali também consegue, né, Carlos? Consegue tirar sim. Nós sempre postamos as nossas atividades, respondemos perguntas. Então, quem quiser, fique à vontade, pode entrar na nossa página, fazer perguntas ou nos chamar no WhatsApp, que eu comento assim, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de trocar informação com as pessoas. Não necessariamente que a pessoa esteja fazendo um atendimento comigo, mas se ela quiser perguntar algo, é muito gostoso essa troca de informação e troca de experiências. Eu me coloco sempre à disposição. Obrigada pela presença. Lília, adorei. Obrigada, viu? Eu que agradeço de estar aqui com você e poder contribuir com as pessoas que às vezes estão com um pouco de receio de fazer uma cirurgia, mas sendo ela necessária, e lembrando sempre de ter aquele profissional mais próximo de você possível para contribuir com o seu período de recuperação, que é fundamental. Obrigada pela presença de vocês dois. Eu lembro que o ValeCast Saúde e Bem-Estar tem um oferecimento da Unital, a melhor universidade mais próxima de você, e Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.